Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 20 de agosto de 2019, e o nosso tema hoje é fofoca no terreiro. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem. Eis um assunto espinhoso, um assunto complexo, mas convém possamos refletir muito a respeito, principalmente do aspecto destrutivo da fofoca. Para muitas pessoas, o ato de fofocar pode ser uma coisa banal, trivial, mas eu considero a fofoca como uma espécie de violência. E vou explicar o porquê. Bom, eu vou contar aqui para vocês uma experiência real, algo que eu vi de perto acontecer e presenciei os efeitos nocivos por conta da fofoca. Bem, eu trabalhei numa empresa onde havia um colega de trabalho que era metido a galanteador. Então, ele era o cara, se achava o cara e se sentia o cara. E ele era casado e se interessou por uma moça que trabalhava em determinado setor da empresa e que não ligava minimamente para ele. Ele fez todo o possível para conquistá-la. Quando ele percebeu que não teria êxito, que ela não se interessava por ele, ele começou a difamá-la. Ele começou a dizer para os seus colegas que eles estavam saindo, que eles já tinham ido para a cama, e começou a inventar uma série de mentiras a respeito da moça, do que ela fazia, do que ela gostava, etc, etc. Dá para vocês imaginarem o tipo de coisa que aconteceu. Pois bem, isso foi se espalhando pela empresa, de tal forma que eventualmente a gente sempre via um colega ou outro comentando a respeito do caso, e isso chegou, obviamente, aos ouvidos da moça, que ficou extremamente constrangida com toda aquela mentira. Paralelamente a esse processo difamatório todo, começaram a surgir recadinhos em banheiros da empresa. Então, se você já trabalhou numa grande empresa, você sabe a baixeza que as pessoas descem às vezes e o tipo de coisa que se escreve na porta de banheiros, etc, né? Então, começaram a surgir recadinhos, chamando a moça disso, a moça daquilo. Ela simplesmente não tinha nada a ver com isso. Foi o cara que foi rejeitado e que arrumou, como uma forma de vingança, uma série de mentiras a respeito da moça. Pois bem, só que o que eu gostaria de destacar aqui não é propriamente as mentiras que o cara inventou ou quanto pode ser danoso difamar alguém. Aliás, eu já abordei isso numa reflexão chamada Maledicência aqui no canal. O que me surpreendeu neste caso é que a mentira dele só se espalhou graças à fofoca. Não fosse o ímpeto das pessoas em estar julgando e criticando uns aos outros o tempo todo, essa mentiraiada teria morrido em seu nascedouro. Mas não foi o que aconteceu. As pessoas fizeram questão de levar essas informações mentirosas adiante. Resumo da ópera: a moça ficou tão constrangida de trabalhar na empresa que acabou pedindo demissão e nunca mais se ouviu falar dela. Agora pensa comigo, aquelas pessoas que simplesmente ouviram essa fofoca e passaram adiante, será que em algum momento elas pararam para pensar que elas poderiam estar prejudicando alguém? Será que elas pararam para pensar que elas estavam ajudando a difamar alguém? Será que elas pararam para pensar que talvez aquela moça que pediu demissão necessitasse daquele serviço? Que sair de um serviço daquela natureza, que não era dos piores, poderia lhe trazer uma série de complicações financeiras? Eu duvido que se pensou nisso, porque geralmente o fofoqueiro só pensa em si,
só pensa no próprio umbigo, só pensa em satisfazer a sua vontade doentia de ficar falando sobre os outros e de ficar passando informações sem menor critério e principalmente sem que ele próprio tenha algo a ver com isso, não é? Agora vamos trazer para o âmbito do terreiro. Olha, não é raro eu conversar com pessoas que estão se sentindo tristes, desanimadas, desgostosas e com vontade de sair do terreiro justamente por conta das fofocas. O que podem dar origem às fofocas variam ao infinito. Pode ser despeito, inveja, ciúme, enfim, não importa o que dê razão para a fofoca surgir. O que importa é que ela é destrutiva. A partir do momento que uma pessoa se vê vítima de uma fofoca, que observa olhares tortos dentro de um terreiro, conversa de canto de salão, e ela vai percebendo que é sobre ela, sobre sua postura e até mesmo sobre a sua mediunidade, ela começa a se afetar. A princípio, a maioria das pessoas tende a fingir que não está acontecendo nada, que não ouviram nada, não estão sabendo de nada e vão tentando levar sua vida. Mas se as fofocas se intensificam, se elas se espalham, então, por mais forte seja a pessoa, eu garanto a vocês que ela será afetada. E muitas vezes ela pode acabar saindo do terreiro. Será que as pessoas que estão dentro dos terreiros e promovem fofocas, elas pensam nisso? Será que elas param para pensar que com essa fofoquinha, essa coisa banal, essa coisa fútil, a que ela se acostumou a emprestar os ouvidos, pode desencaminhar uma pessoa? Pode fazer com que alguém que esteja ali naquele terreiro, em busca de se tornar uma pessoa melhor, se afaste inclusive da religião? Porque eu já vi isso. Já conversei com muitas pessoas que me disseram assim: olha, eu desisti da Umbanda. Olha como isso é forte, eu desisti da Umbanda. Por que você desistiu da Umbanda? Porque lá no meu terreiro tinha muita fofoca. E eu me decepcionei com o ser humano, me decepcionei com o dirigente. E acabei então me afastando e resolvi parar, não quero mais me envolver com isso, etc, etc. Então, quem fofoca geralmente não para pensar na violência que está perpetuando, porque é uma forma de violência. Nós estamos agindo contra o caminho de uma pessoa, gente. Olha como isso é sério. E também digo a vocês que não é raro eu conversar com pessoas que me narram histórias incríveis, fantásticas, extraordinárias sobre como a fofoca destruiu o terreiro. Muitas casas fecham as suas portas. Por quê? Porque existem pessoas linguarudas lá dentro que não sabem conter a língua dentro da própria boca e que se satisfazem, se sentem felizes ao comentar sobre a vida alheia. E não, claro, com fraternidade, né? Mas sempre com desprezo, com deboche, com ironia, etc, etc. Então, este é um assunto muito importante e nós temos que ficar com muita atenção em relação a isso, porque mais cedo ou mais tarde a gente acaba esbarrando nessas questões. Então, se você é vítima de fofoca no terreiro, a minha sugestão é que você faça todo o possível para ignorar esses comentários maldosos e focar a sua atenção na atividade que você realiza lá dentro do terreiro. Se você entender que é conveniente, converse com o dirigente, procure solucionar pacificamente este problema, até mesmo em prol da sua saúde mental, para que você não se desgaste com a baixeza alheia. E se você que está me ouvindo é um desses fofoqueiros de terreiro,
dessas pessoas que não aguenta terminar a gira para já passar um zap pro outro e falar, tá vendo? Você viu o que fulano fez e falou? Eu sugiro que você repense a sua atitude, porque além de ser um comportamento baixo, típico de pessoas sem evolução, isto é uma coisa que destrói a harmonia da casa. E eu acredito, seja lá quais forem as suas dívidas, você não desejará retornar para o mundo espiritual com a consciência pesada, sabendo que por sua língua um terreiro foi fechado na terra. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Foz Espiritualista. Um abraço a todos.